Pessoal, boa tarde. Nós estamos agora no treinamento para aprender a gerenciar os usuários de um ambiente de rede onde possui o serviço de internet através dos recursos via Linux, ok? Esse é um serviço do LDAP, é um recurso de gerenciamento de usuários via Linux e é onde tem, por exemplo, aí na escola Criar e Aprender, vídeo destinado diretamente para estes usuários. Na área de trabalho vocês vão encontrar aí os botões referentes ao acesso tanto do controle de internet quanto do gerenciamento de usuários. No nosso caso, cliquem 2 vezes em gerenciamento de usuários e essa tela vai aparecer. Entrem com a senha que eu já passei a vocês para gerenciamento de usuários. Diga-se de passagem, é a senha semelhante também para acessar o gerenciamento de usuários, de internet no caso, ok? Digitado a senha, pressione a tecla Enter e automaticamente ele vai entrar para a gente no ambiente de gerenciamento de usuários. Aqui é muito simples, ele vai mostrar para a gente na tela principal os usuários que já existem dentro do sistema e aqui nós vamos ter 2 acessos básicos, para criação de grupos e criação de usuários. Qual a diferença? Grupos de usuários é onde eu posso criar grupos em comuns e adicionar usuários em cima desses grupos e eu posso atribuir determinados recursos para um grupo de usuários que automaticamente ele já atribui os recursos que eu atribuí a um grupo a todos os usuários pertencentes a este grupo. Para criar um grupo, basta clicar em grupo de usuários, clicar em novo grupo, digitar a informação, o nome do grupo, né? Basta só digitar o nome do grupo e aqui ele vai mostrar para a gente 2 itens básicos. O símbolo do Linux e o símbolo do Windows. Para que isso? Como redes hoje são heterogêneas, eu posso ter dentro de um ambiente computadores Windows e Linux, então eu posso criar grupos de usuários e até mesmo usuários ou para acessar somente os computadores Linux ou para acessar somente o Windows ou os dois. No nosso caso aqui, eu posso colocar, que eu vou fazer inclusive, criar um grupo de usuário para que eles acessem tanto Linux quanto o Windows, ok? Então aqui vamos criar, por exemplo, um grupo de usuários chamado faturamento. Cliquei aqui em Unix, digitei o nome do grupo de usuários e agora clico aqui em Samba, que é a determinação que existe um servidor que controla máquinas Windows também, mando adicionar a conta do Samba e digito o mesmo nome, faturamento. Feito isso, bato salvar e automaticamente o grupo está criado, ok? E agora, se tiver pessoas referentes ao departamento de faturamento de uma empresa, eu posso adicionar usuários dentro desse próprio grupo, ok? Bom, vamos lá administrar usuários agora. Para mim adicionar um novo usuário, qual seria o procedimento? Clique em novo usuário e ele vai ter 4 campos básicos para mim. Nós vamos mexer em 3. O campo pessoal, onde nós vamos digitar as informações básicas das pessoas, inclusive vir um banco de dados. Eu posso digitar e-mail, endereço, telefone, celular e por aí vai. Aqui para me criar um usuário para acessar computadores com Linux e aqui para criar usuários com computadores que usam Windows. O padrão é sempre você criar já um usuário que acesse os 2 ambientes. Então ele pode estar trabalhando em máquinas Windows, criar os seus arquivos normalmente salvar nas suas pastas e também abrir os computadores em máquinas Linux e poder abrir os seus mesmos arquivos feitos ou criados e editados por computadores que usam Windows. Então aqui nós vamos criar um usuário. Para esse campo aqui eu vou colocar somente campos básicos, por exemplo, Gabriel Pedro. Já criamos o da Isabelle, né? Último nome aqui eu posso colocar, por exemplo, Pedro, que é o sobrenome dele. Clico lá a opção do pinguim, do Tux, né? E coloco o nome do usuário. Aí o nome do usuário depende da nomenclatura de vocês. Eu tenho um costume sempre de colocar o primeiro e o segundo nome do usuário para identificar melhor. Ou em alguns casos colocar o primeiro, o nome, por exemplo, Gabriel Pedro, e colocar a primeira letra do sobrenome. No caso de Gabriel Pedro, Gabriel P. Tá certo? Então vamos lá fazer um teste aqui, Gabriel Pedro. Lembrando que o nome do usuário é aquele nome que a pessoa vai ter que digitar no momento que ela vai entrar no computador, que ela vai operar o computador. Então sempre esse nome tem que estar junto. Tudo minúsculo, tudo junto, ok? Então Gabriel Pedro, nome comum. Gabriel Pedro, posso repetir. Feito isso, eu já criei o usuário praticamente
para poder acessar as máquinas que são Linux, ok? Aqui embaixo eu tenho um grupo primário dele, a qual grupo ele pertence. Vamos dizer que ele é do grupo faturamento, aquele grupo que eu acabei de criar. Então eu clico aqui nessa opção grupo primário e aviso que ele é do grupo faturamento. Agora eu vou criar também a opção para ele acessar máquinas Windows. Então clico aqui na opção Samba, mando adicionar a conta do Samba e o mesmo procedimento, Gabriel Pedro. Senha do Samba, eu posso atribuir uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Repito essa senha. Feito esse procedimento, meus amigos, é só clicar no botão salvar. Já fiz a configuração que todas as pastas deste novo usuário já vão aparecer por completo, tanto a pasta dos seus arquivos, a pasta público e a pasta temporário. Isso já está automatizado, corrigido dentro do sistema e vai funcionar, ok? Clico na opção salvar. Ok, a opção já foi salva com sucesso e o usuário já está criado. Se eu clicar aqui na opção usuários, nota-se que o Gabriel Pedro já vai aparecer como usuário já habilitado para utilizar o sistema, ok? Se eu quiser deletar esse usuário, eu tenho aqui as opções de delete, ó. O xizinho em cima desse usuário, ele vai apagar definitivamente o Gabriel Pedro do sistema. Se eu quiser mudar a senha do Gabriel Pedro ou mudar alguma outra característica do usuário Gabriel Pedro, eu posso clicar no lapisinho que antecede o X que apaga. O lapisinho, se eu levar o mouse em cima do ícone inclusive, ele me avisa que é a opção de editar o usuário. Então clico em editar e aqui eu posso alterar algumas informações. Mudar o usuário de grupo, alterar a senha de acesso do usuário e por aí vai. Se eu fizer alguma alteração, clico em salvar, pronto, já está salvo o usuário no meu sistema e ele já pode acessar qualquer máquina da rede e acessar as suas informações, suas pastas e por aí vai. Ok, meus caros? Então essa é a parte de gerenciamento de usuários. Usem esse vídeo como tutorial básico. Sempre que tiverem dúvidas, executem essa videoaula, que fica muito mais fácil, é praticamente como se eu estivesse do lado de vocês dando um treinamento. Qualquer coisa, entre em contato comigo por telefone ou pelos e-mails. Como sempre, estarei sempre disponível a ajudá-los. Muito obrigado.